Dando continuidade ao vídeo no qual eu falo sobre fraude de laudo de DNA, agora eu vou falar sobre, como eu havia prometido, sobre os promotores envolvidos no meu processo, no qual eu falei pessoalmente com cada um deles e nenhum deles pediu para ser investigado a fraude. E eu tive que ir na polícia, na 5ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que foi encaminhado para o Ministério Público na 12ª Promotoria da Vara Criminal. Primeiro eu vou fazer um resumo do último vídeo que eu acabei de colocar na internet, que eu falei que quem assinou os dois laudos aqui, quem assinaram os dois laudos do meu processo, um no Rio, no qual foi feito amigavelmente, e outro aqui, no qual foi pedido para ser feito o teste no IML, e eu pedi para fazer o teste no laboratório particular para dar celeridade ao processo. No primeiro processo, no primeiro laudo em 1995, quem assinou o laudo foi Sérgio Danilo Pena, no qual eu já informei aonde é que fica localizado o laboratório, fica lá em Belo Horizonte. E o laudo que foi assinado aqui em Brasília, no qual eu arquei com as despesas do teste do DNA, foi Dario Grataplágia e Mário Elias Pereira. Então ele não tem CRM, ele tem o CREA. Então para mim eles são agrônomos, além de ter o laboratório aqui no shopping, no Conjunto Nacional, eles devem trabalhar na Ebrapa aqui, no final da Asa Norte. Com relação a outro processo que eu tenho em Minas Gerais, que eu falei que a pessoa que eu registrei não é minha filha, quem assinou o laudo foi Vitor Cavalcante Pardini, e que eu pedi para abrir um processo administrativo contra o juiz Rogério Melo Oliveira, lá pela internet, falando para a Corregedoria dos Desembargadores. Durante a fase do meu processo, tive a oportunidade de falar com vários promotores. O primeiro foi Marluve Moreno Sampaio Santos. Ela, na ocasião, ela estava se aposentando, a chapa ainda estava fria, porque agora está começando a esquentar. E logo em seguida, eu falei no vídeo anterior que o corno, viado e sequestrador José Jorge de Seixas, professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele quis me internar porque lá em Olinda, lá na casa, estava a maior bagunça, o maior prostíbulo, como eu venho falando anteriormente. E ele pegou um laudo do hospital lá, que o nome da pessoa, agora foi que eu vim ver, e por sinal, passou na ocasião quando a juíza Tereza Carini, ela colocou no sistema para fazer o teste do DNA, e depois tirou do sistema, alegando que tinha esse laudo, e esse laudo está assinado por Deus Sobrinho. E eu estou lembrado muito bem, porque eu estava lendo o processo hoje, que quem me atendeu lá foi a doutora Cristiane. Então esse laudo não vale de nada. Na ocasião, quando eles quiseram me levar com a polícia, porque eu sou contra esse fudedor que tinha lá em casa, tanto da esposa dele como ele, então esse laudo aqui é falso. Quem deu esse laudo aqui, ele cometeu um crime. Quem me atendeu lá foi a doutora Cristiane. Agora foi que eu vim ver isso. Então, isso aqui chegou a passar na ocasião, logo no início do processo. Como eu funciono como se fosse uma barreira eletrônica, então eu vi isso agora e vi que tem um erro. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Logo em seguida, eu pedi para falar, o processo foi para o Ministério Público. Quem me atendeu, pedi para falar com o promotor, quem me atendeu foi Rodolfo Cunha Salles. Inclusive, falei pessoalmente com ele, expliquei toda a situação e, inclusive, falei para ele diretamente que, como o nome dele é Rodolfo, eu não vou rodar de jeito nenhum. Depois cheguei a falar com o procurador de aulas Costa Ribeiro. Falei toda a situação, mas
também não quiseram pegar a minha queixa. Inclusive, ele colocou no processo dizendo que o laudo do FGênese é de pessoa confiável, etc, etc, e não é nada disso. Esse pessoal que eu estou denunciando aqui dos laboratórios de DNA, eles fazem parte de um cartel para mim, porque fraudaram, são 2 laudos no meu processo aqui em Brasília e 1 laudo no meu processo lá em Minas. Depois cheguei a falar com Paulo Benedito de Freitas Júnior. Expliquei toda a situação. Ele tinha um rapaz lá, não sei se era promotor também ou se era advogado, que ouviu a conversa, deve ter gravado, que para mim não interessa se ele gravou ou não, como os outros provavelmente deve ter gravado a conversa, mas não pegou minha denúncia. Falei inúmeras vezes, eu acho 4 vezes, com Gil Clean, lá no Ministério Público. Ele se não me falha a memória, é técnico administrativo. Ele não podia resolver nada porque ele não é promotor. Aí, meu processo foi lá outra vez e doutora Mariana foi contra fazer um novo teste do DNA. E na ocasião, eu falei com a secretária, pedindo para que a promotora marcasse um horário para que eu pudesse falar com ela. E a secretária dela, de nome Ana Cláudia, falou que não era necessário eu ir no Ministério Público porque ela era favorável a fazer um novo teste do DNA. E semanas depois, quando eu fui lá no processo, tinha justamente o oposto. Então essas foram as pessoas que eu cheguei a falar no Ministério Público, não deram a mínima. Sim, e tem o procurador Ventuval Martins Vasconcelos, que eu cheguei a falar com ele e tal. Aí ele começou a analisar o processo e viu os laudos e tal, sendo que eu queria dizer o seguinte, que o laudo que está no processo, aquilo ali não serve nem para limpar o rabo, porque se alguém limpar o rabo com aquele laudo, está arriscado a pegar uma doença no ânus. Então eu não vou dizer isso para o promotor, porque certamente ele vai ficar chateado, né? Então essas foram as pessoas que eu falei lá no Ministério Público. No vídeo anterior eu falei dos desembargadores que foram a favor na apelação para que fosse feito o teste do DNA, que foi Fernando Habib, Assis Camanho e Cruz Macedo. Relator, revisor e vogal. Depois que eles decidiram isso, o processo voltou para o fórum e o juiz Matheus Andarelli determinou que fosse feito o teste no IML. E eu caí na bobagem de querer escolher um laboratório particular. Mas mesmo assim, todos os laboratórios são irresponsáveis porque eles são credenciados no Tribunal de Justiça. Então o que eles cometeram foi um crime. E eu não vou deixar isso barato de jeito nenhum. Não tem segredo de justiça. E eu vou com isso até o fim. Então, eu quero finalizar isso aqui e quero dizer que mais na frente eu vou dizer o que foi que ocorreu na Defensoria Pública, as pessoas envolvidas e todos os juízes no qual o meu processo falou, no qual eu não tive condições de falar com nenhum juiz, porque é a maior novela quando a gente pede para falar com o juiz. Agora, com os promotores eu falei, e na Defensoria Pública. E nas minhas denúncias na Corregedoria dos Desembargadores, eu não tive a oportunidade de falar com nenhum deles. Então, mais na frente, eu vou falar o nome de todas as pessoas. Não tenho medo, não vou calar a boca, porque isso é a maior injustiça. E vou querer lascar o travesti do Sansão. Outra coisa, tem no processo, eu estou dizendo que ele é o pai, que eu posso ser também o 8º filho. Que eu posso ser filha de Emília Mendes Pereira ou então de José Campos Pereira, que já faleceram. Então eu vou atrás disso, nem que seja a última coisa que eu tenho que fazer na minha vida. Mais na frente eu vou divulgar um vídeo falando de como esse professor, filho da puta, é tratado dentro da Universidade Federal de Pernambuco. E a zona que ele causou na minha vida.